Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Só hoje nós vamos ver aqui como fazer uma montagem num arquivo IPT do Autodesk Inventor. Tá? Como transformar um arquivo IPT em uma montagem. Tá? Então, fazer uma montagem assim, muitas vezes pode ser útil quando você está começando a fazer um estudo, né? Fica muito mais fácil se você adotar essa tática, tá bom? Mas lembrando, tem o ambiente de montagem do Inventor. Estaremos utilizando o ambiente de modelagem de peças individuais, tá ok? Então vamos lá. Aqui, primeiramente, eu sempre recomendo vocês a procurarem um projeto, né, ou a criarem um projeto para vocês poderem estar fazendo organizar melhor, né, os seus arquivos. Então aqui eu vou dar um novo. Então veja que eu cliquei aqui no guia projeto, né, no botãozinho projeto, novo. Vou dar um próximo. Aqui eu vou dar o nome do meu projeto. Vai ser Polia. Eu vou por aqui, ó, IPT, tá? Montagem IPT. O professor tá louco, calma, pessoal. A gente vai chegar, vocês vão entender o que vai ser feito aqui, tá bom? Então, aqui eu busco sempre uma pastinha mais simples, tá? Vou criar aqui mesmo, vamos criar um arquivo novo, uma nova pasta para YouTube, tá? Essa pasta aqui que todos os meus arquivos serão criados e organizados, tá? Então é importante você fazer isso, que vai ajudar na organização do teu projeto. Então veja, agora eu vou dar um novo metric standard IPT. Então padrão milímetro, standard mm, quer dizer padrão milímetro. Eu estou criando um arquivo de modelagem. Aqui eu esqueci só de mostrar para vocês, né? O que nós vamos fazer, pessoal, é exatamente esse conjuntinho aqui, ó, chamado de polia louca, tá? Então vamos fazer todas essas peças, conforme vocês estão vendo aqui, ó, vamos fazer montado, tá? Num arquivo IPT, numa modelagem de um arquivo único, tá? E assim, vamos dizer, é só uma forma de mostrar para vocês que tem como criar montagem aí. Opa. E aqui, deixa eu mostrar para vocês, tem as peças detalhadas, tá? Lembra, esse conjuntinho foi pego esses desenhos na internet, tá? E a gente vai utilizar para fazer nossas peças. A primeira peça que eu vou fazer aqui vai ser essa peça aqui, essa é a primeira peça que eu vou modelar, tá? Que é a polia. Então vamos lá. Então aqui eu já estou com o ambiente de modelagem, né? 3D, lembrando, esse ambiente é um ambiente tridimensional, que as guias para modelagem de peça, então vocês vão ver essa guia somente aqui, né, no ambiente IPT. E aí a gente vai iniciar. Então, como eu disse, vocês vão iniciar pela polia. A polia é uma peça circular. Então, eu vou optar por fazer com menos recursos possíveis a minha peça. Tá, então olhando esse cara aqui, ó, eu vou fazer por Revolve. Eu vou exatamente criar esse perfil aqui da minha peça com essa linha de centro. Depois eu vou só dimensionar conforme está a minha peça. E depois eu só vou mandar fazer uma revolução. E assim a peça será criada, modelada em 3D. Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui, eu vou colocar já uma linha de centro. Tá? Então veja, fazer linha de centro, só pega o comando linha, criar uma linha e depois mudar para a linha de centro. Você pode mudar assim, o botão direito, linha de centro ou linha de construção. No nosso caso, linha de centro. Vou colocar bem no centro dela, no centro do meu ambiente funcional.
E aqui eu vou fazer, ó, vou fazer para baixo para mostrar para vocês que eu estou fazendo exatamente o perfil que eu falei para vocês. Lembrando, né, pessoal, esse perfil, ele não necessariamente, ele já tem que estar dimensionado, tudo certinho. Por quê? Porque aqui no Inventor, as cotas, né, no esboço, ela vai dimensionar. Então você não está cotando, você está dimensionando o teu esboço. Dimensionar, esse camarada aqui tem diâmetro 160. Então, diâmetro 160. Esse cara aqui tem diâmetro de 45. Esse cara aqui tem um diâmetro de 62, certo? Vamos confirmar. Vou deixar aqui do lado, pessoal. Não vou, se eu quiser eu mostro para vocês. Então tá certo. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar já no meio. Por que colocar no meio, professor? Porque assim você já fica os planos de origem do tá? Os planos originais do inverno. Então, essas são as dimensões que eu tenho, tá? Da minha polia. Agora eu vou criar o modelo. Então, aqui eu fiz o esboço, o perfil 2D e vou dar o volume. Modelo 3D, revolução. Então, por ter uma linha de centro, ele já leu, tá? Ah, aqui eu só esqueci de comentar, né, pessoal? Lembrando, criando uma linha de centro, você consegue, fazendo assim, ó, você trabalhando com uma linha de centro, você consegue trabalhar com dimensionamento em diâmetro. Por quê? Porque eu peguei essa linha referência a uma linha de centro, então o Inventor já entende que você quer criar uma dimensão de diâmetro, tá? Então aqui em revolução, vou dar um ok, criei o meu primeiro sólido, tá? Então, dá um Ctrl Z aqui, vou deixar criar, vou criar esse primeiro sólido normal. E aqui a gente pode já dar nome para o sólido. Aqui eu vou deixar sólido 1 para mostrar como é que você pode depois nomear, tá? Então veja, criei o meu primeiro sólido. Eu ainda não vou mostrar o que eu estou querendo dizer, que é um primeiro sólido, a primeira peça, porque eu vou criar a segunda, aí sim vocês vão entender, tá? Então veja, criei a polia e agora essa peça aqui, ó, tá? Que é uma bucha que vai aqui dentro, tá certo? Então, para eu criar essa bucha, tem várias maneiras de se criar, né? Eu vou continuar trabalhando com a ideia de revoo, tá? Então eu venho aqui, iniciar esboço, e eu não vou, essa bucha, eu vou até amarrar aqui com o diâmetro, mas eu vou pegar um plano para ela, tá? Então eu peguei esse plano aqui, aperto F7, ó, e eu vou ter retirado o material temporariamente para eu trabalhar. Então aqui, novamente, pessoal, vou criar uma linha de centro. Melhor, posso projetar um eixo, né, o eixo X. E esse eixo eu transformo ele em linha de centro, tá vendo? E agora eu vou fazer o perfil da minha bucha. O perfil da minha bucha, ele sai exatamente daqui, ó. Veja, pessoal, que eu fiz questão de amarrar com as arestas da peça existente. Então isso é uma questão de critério de intenção de projeto. Não é uma bucha que vai aí, eu amarrando esse diâmetro, se eu venho amanhã ou depois alterar o diâmetro dessa polia, diâmetro interno, automaticamente o externo da minha bucha também será alterado. Então deixando dessa forma aí. Então isso é tudo uma questão de projeto. Para o interno, eu já vou dimensionar. Vou colocar esse diâmetro que é 30. Então pronto, já tenho o perfil da minha bucha, basta eu dar revolução. Agora é que está o grande segredo de você criar a montagem no ambiente de peça. Aqui, pessoal, em vez de vocês escolherem na saída booleana aqui, ó, essa opção de unir,
vocês vão escolher a última opção, ó, um novo sólido. E veja, vocês podem nomear esse sólido. Eu vou chamar ele de bucha, tá? Vou mostrar para vocês onde vai parar esse camarada aqui. Então, eu dei o nome aqui. Vou selecionar o meu perfil, que é primeiro vou então vou selecionar o meu perfil e depois vou selecionar o meu eixo. E olha só, já dei o nome de bucha, vou dar OK. E olha aqui, pessoal, nitidamente eu consigo identificar o limite entre as duas peças, tá? E aí não é só isso, está sendo criado, professor, mas foi criado aqui em árvore de projetos, os dois recursos que você criou. Ó, exatamente. Mas além disso, tem uma pasta a mais aqui, ó. Tem uma pasta de corpos sólidos. Veja, o primeiro é a polia, a segunda é a bucha que eu criei. Então é legal você já dar o nome aqui, porque a hora que você vai, porque a gente vai criar esse IPT, mas a gente vai transformar numa montagem para que as peças fiquem individuais também, tá? Então aqui é ideal você renomear esse camarada aqui, nomeando esse camarada, basta você dar um F2. Então vamos por polia, polia livre, tá? Porque ela vai rotacionar. Por quê? Então, depois eu vou explicar certinho por que eu vou migrar para uma montagem. Porque, por exemplo, essa peça ela tem que rodar. Aqui no arquivo do IPT eu não vou conseguir dar movimento para essa peça, deixar ela livre. Então, por isso, eu vou levar ela para o ambiente de montagem depois de eu modelar todas as peças no ambiente de IPT. Então aqui, pessoal, o ideal é já salvar. Então eu já vou salvar a minha peça, eu vou chamar de polia. E ó, como tem o nomezinho do projeto, eu vou deixar assim, tá? Então, beleza. Agora que eu fiz esse camarada, eu vou fazer esse outro camarada aqui, ó, o item 4, que é o eixo, tá? Então, criar o item 4, porque o 3 é um pouco mais complexo, eu vou pelo 4 aqui, tá? Só uma questão pela ordem. Então, aqui eu vou clicar em iniciar, vou escolher novamente o plano, vou dar um F7, sempre melhor trabalhar assim, tá? E aqui, pessoal, eu vou novamente vou projetar um eixo, né? Vou projetar um eixo aqui, ó, vou transformar em linha de centro. Essa projeção, lembra? Quando eu quero uma geometria que já existe, eu quero trazer para o meu esboço, eu preciso usar projetar geometria. Projetei o eixo, mas quero ele numa forma de linha de centro. Então eu seleciono ele, clico aqui, é criado minha linha de centro. Aí agora eu vou criar um perfil que eu vou criar meu eixo. O meu eixo vai ter mais ou menos esse perfil aqui. Vou sair fora aqui. Ah, pessoal, olha lá, está criando linha de centro, tá? Desmarca. Depois que você transforma em linha de centro, quero linha normal, tá? Então posso até voltar esses camaradas aqui, tá? Voltei eles à linha normal. Então agora aqui, ó, eu vou criar aqui aleatoriamente e depois eu vou amarrar para vocês. Ah, professor, minha linha inclinou. Não era para inclinar, exatamente, né? Não tem problema. Saiu errado, a gente tem como corrigir. Então, esse camarada aqui, veja só, ele vai ter, né? Então aqui, vamos corrigir. Eu quero uma linha horizontal, ela está inclinada. Então eu clico aqui, ó, horizontal, e ele ficou horizontal, certo? Então esse camarada aqui, nessa região, vai ter um diâmetro de 20, ó, daqui. Aqui eu vou ter um diâmetro de 20. Então aqui, pessoal, eu vou preferir amarrar com o diâmetro interno da bucha. Então eu vou projetar a geometria, pegar essa região aqui, ó, e agora eu vou aplicar um colinear com esse cara aqui. E eu quero também que esse cara fique encostado aqui. Esse cara vai ter 62, né? Então veja, ó, tem 62 aqui, certo?
o ideal é se você quiser cotar ou se você amarrar também, dá certo, tá? Vou amarrar só o diâmetro. Esse camarada eu vou deixar ele com 25, né? É com 25. E esse cara do lado de cá é igual a esse do lado de cá. E esse camarada está no centro, né? Então alinho com o centro, certo? Aqui eu vou alinhar esses dois diâmetros que são iguais. Pessoal, como eu disse a vocês, eu já quero fazer esse eixo num único revolve, tá? Num único recurso. Então eu já vou pôr aqui o chanfro, tem dois chanfros nas extremidades de 2 milímetros, então 2 por 45. Aqui tem um chanfro e aqui tem um chanfro. Então, só para confirmar para vocês, esse eixo tem que ter um comprimento de 112 milímetros. Ó. Vou colocar essa cota aqui, ó, só para mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Essa cota é uma cota que não vai dimensionar. Por quê? Porque eu já disse que esse cara é igual a esse e já disse que esse tem 62 e está amarrado no centro. Lembrando vocês que a gente sempre precisa ter restrição total. Então, agora eu vou modelar, revolução. Já leu, né, o meu centro, já leu o meu perfil, já leu o meu centro. E já está entendendo que eu quero fazer um novo sólido. Então esse cara eu vou chamar de eixo. Tá? Lá foi criado o meu terceiro elemento. Tá? Então veja. Desculpa. Aqui a gente vai criando, né, dentro do ambiente as peças individuais para poder criar a montagem. Tá? Então nitidamente consigo ver as peças, né, assim, diferenciadas aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer a base. Então, a base eu vou criar nesse perfil aqui. Ó. Eu vou fazer, vou mostrar para vocês. Eu vou fazer esse perfil aqui. Ó, e vou dar um extrude e depois vou colocar os raios e o furo. Então, para esse caso, eu vou precisar de mais de um recurso. Mas tudo bem. Tá? Então, aqui eu vou escolher esse plano. Tá? Opa, escolhi o plano errado. Planejei. Tá? Esse plano aqui dá certo. E vou dar um F7. E aí, pessoal, vou pegar a base. A minha base vai ter... Veja que eu não vou trabalhar com linha de centro, por quê? Porque esse cara aqui não é circular. Então é interessante, né, criar um revolve depois, tá? Então aqui eu vou alinhar com o centro para facilitar. Tá vendo a importância de você estar trabalhando com as origens, com a origem, né? Então fica mais fácil. O comprimento dessa base tem 214. Esse camarada aqui tem 62. E esse camarada... Então veja que já está dividido. Eu não preciso pôr nenhuma cota mais, questão de comprimento. Agora ele tem 17 de altura. E pessoal, essa face a esse centro aqui tem 130 menos raio de 31. Então, essa altura aqui, ó, aqui tem 7. E aí eu vou dar o volume. O volume eu vou usar simétrico, né? Vou usar a opção simetria. Esse cara vai chamar base e vai ter de espessura aí, né, de largura, base 62. Vou dar um OK. Pronto. Agora, como eu disse, pessoal, eu vou criar os arredondamentos. Então, para esse cara eu vou ter mais de um recurso, né? Vou criar um arredondamento aqui de 3. Tá aqui para pegar essa outra aresta. OK. Agora o furo. O furo é 5,16, tá? Então eu vou escolher rosca. Aqui eu vou escolher 5,16 equivale ao 0,31. Passante total. Então basta eu clicar aqui na superfície do meu sólido. No caso, ele vai ter o mesmo centro do raio que eu já havia colocado. Então veja
que agora a ordem me ajudou, né? Criar nessa ordem. Entrar com valores, poderia? Poderia, mas é que eu sei que esse raio e a rosca tem o mesmo centro, eu já vou aplicar ele aí. Maravilha, fiz as roscas, fiz o raio, tá feito a minha base. Agora vamos para o componente mais complexo, que é o mancal, esse camarada aqui, o item 3, tá? E veja só, são duas peças dessas, mas eu vou mostrar uma forma. Vocês vão criar uma só e depois você vai dar um mirror, tá certo? Esse cara aí também fica interessante você trabalhar nesse plano aqui, tá? Nesse plano. Eu vou exatamente o perfil que está cortado desse elemento. Depois eu vou disponibilizar, pessoal, esse desenho aí para vocês, tá? Vou indicar onde ele está na internet também. Então, esse camarada tem algo assim, ó. Ele é mais ou menos isso aqui. Então, esse camarada, eu não vou entrar muito em detalhe no conceito que eu estou aplicando ele, tá? Depois eu vou fazer essa espessura aqui. Lembrando vocês, pessoal, na hora de esboçar, faça o perfil mais ou menos que você quer. Depois você dimensiona. Então, esse cara é amarrado com esse camarada aqui. Então, eu vou projetar essa aqui. Então, aqui, ó, eu vou alinhar com esse cara. Eu vou deixar alinhado. Esse lado aqui, poderia jogar essa altura, que é 10. Ia bater aqui também. Essa altura aqui é 17. E esse cara, ele morre aqui, certo? Mas eu vou colocar uma coisa. Lembrando vocês que é tudo questão de intenção de projeto, tá bom? Esse cara tem 76, exatamente a cota que estava lá. Agora aqui, ó, eu tenho 8 milímetros aqui só. E aqui 17. Parada, eu vou chegar a ele nessa altura aqui, vou zerar ele. Ah, na verdade, minto, pessoal. Esse camarada aqui, 130, certo? E agora eu vou dar o volume. O volume desse cara tem quanto? 62, né? Já está ali no sólido. Eu vou chamar esse cara de mancal esquerdo. Okay. E agora eu vou acabar ele. Então veja que faltam alguns detalhes. Primeiramente o arredondamento aqui da parte superior. Esse cara tem um raio aqui, ó. Então por isso que eu fiz ele na altura total, pessoal. Porque agora eu só aplico o arredondamento nos dois. Mas eu consigo dar. As extremidades é 13. Então aqui. Pronto, acabei com esse camarada. Agora eu vou fazer nervura, tá? Então eu vou fazer, ver se vai funcionar, porque tem muito sólido aí, mas eu vou tentar fazer a nervura. Pessoal, aqui você tem que, para usar somente uma linha para fazer nervura, você tem que exatamente sair de uma superfície e conectar na outra superfície, tá? Não passe, não tente ficar sem tocar, ó, aqui ela de novo, ó, não tocou, tá vendo? Ó, vou projetar
Às vezes aí daqui a pouco vocês veem eu tentando, né? Então aqui já. Olha lá. Então agora eu vou pôr a dimensão. Essa altura aqui tem 5. Tá? Vou apertar o F7 e vou dar o comando nervura. Aqui o comando nervura. Esse camarada. Caso você não entendeu como fazer nervura, procure algum vídeo aí, ó. Como fazer nervura. Pessoal, o desenho está faltando a cota de nervura. 5 de nervura aqui, só para 10. Vai, 10 de nervura. Vou mostrar para vocês. Ah, professor, mas você não vai. É nesse sólido, então ele só está escolhendo esse sólido, ele vai se conectar a esse sólido. Beleza, feita a nervura. Agora, tem mais um camarada aqui, pessoal. Eu vou cometer um erro, depois mostrar para vocês fica mais fácil. Eu vou fazer o furo do eixo. Por quê? Porque esse cara não está furado. Esse cara está maciço. Aqui, ó, você está vendo o eixo, mas ele não está furado. Né? Então, para eu furar o eixo, eu posso simplesmente pegar esse furo. Aí é 20. Então, e por 20. Centralizo com a superfície circular e falar para esse cara, passante. Vou dar um OK. Então agora, ó, olha lá a diferença. Será que está furado? Vamos ver aqui. Se furou a peça aqui, ó. Olha ali, pessoal, que bonito, ó. Incrível. Somente a peça que eu selecionei, tá? Bem, pessoal, pensa, aqui é só um conjuntinho didático, a gente não está vendo folga, a gente não está preocupado com nada, tá? Bem, pessoal, eu falei aqui que eu ia cometer um equívoco proposital para mostrar uma coisa para vocês bem bacana no invento, que é o seguinte, esse camarada tem uma parte aqui, ó, tem uma bolacha aqui, e eu já furei. Então, se eu pôr essa bolacha, esse furo, eu vou ter que refazer ele nessa bolacha do zero, esse complemento desse mancal. Então, para eu não ter que fazer isso, o que, que eu faço? Eu venho aqui, ó, e subo a final de peça. E aí o furo não foi feito ainda. E aí agora aqui, ó, eu vou criar um esboço nessa face. Vou dar um F7 para vocês entenderem. Criar a bolacha que eu preciso. Essa bolacha, ela tem exatamente no centro desse arco e tangenciando esse camarada aqui. Esse cara vai ter um volume de 8 milímetros. Tá? Não é um novo sólido, esse cara faz parte do mancal. Tá? Então eu não vou dar um 8. Errei na medida. Já ter 25, tá? Aí eu deixei com 2, é 8. Aí tá feito. Olha lá. E agora, ó, veja o furo que eu havia feito, ele não tá. Né? Só para mostrar para vocês, ó. Esse furo e com a barra de inversão, barra PS, tampou. Não está feito ainda. Então agora, ó, a hora que eu faço, tchará, ele fura a peça toda, mesmo depois de vocês ter visto, essa peça não tinha essa parte, e agora eu acrescentei e ele furou, tá certo? Então, é uma dica que eu dou. Caso você erre na ordem de uma coisa, não precisa fazer. Muda essa barra, volta e acrescenta aquilo que você falou. Precisa. Lembre-se, isso é um software paramétrico, né? Então ajuda a ter isso aqui. Bem, e agora, professor, você fez aí, faltou um camarada aqui, faltou um furo, né? Faltou os furos do parafuso, que é de 5,16, né?
esse furo ele vai ser, né? Então, também concentro. Vejam, pessoal, que eu poderia pegar aqui, ó, como referência, a própria rosca que eu já fiz, tá? Eu poderia ter feito num só, tá? Não fiz. Então aqui, ó, eu pego como referência de centro a própria rosca já feita, tá? Aí, então, assim, meu mancal tá pronto, tá? Pessoal, não tem como eu pôr os parafusos aqui, eu tenho que levar para uma montagem, certo? Minha peça foi de ponta cabeça, visualização principal, vendo jogadinho. Coloco na visualização que eu desejo, e botão direito em cima da casinha, definir vista como inicial, vista fixa. Toda vez que eu me perco, clico na casinha e ele vai ficar do jeito que eu quero. Bem, como eu disse a vocês, professor, preciso fazer o outro lado, tudo que você fez aí? Não. Você pode simplesmente, pessoal, dar um mirror nessa peça inteira e vai ser criada uma outra lá. E eu vou até chamar ela de mancal direito. Então, mirror. Você precisa, para criar a peça, você precisa aqui, ó, espelhar sólido. E escolher essa opção aqui, ó, novo sólido. E aí você vai selecionar o sólido que você quer. Então veja que eu só peguei uma superfície e pegou tudo que pertence ao sólido. E o plano correto. Como eu usei os planos originais e fiz plano a polia certinho lá no centro, ó, se eu usar esse plano aqui, ó, olha lá, ele já vai criar outra peça para mim. Vou dar um OK. E a outra peça já está criada com todos os seus itens. Tá? Então, agora eu vou dar um save, né, salvar tudo. Tinha salvo, dado o nome já. E aqui, pessoal, então o que eu quero... aqui, ó, e eu vou nomear esse sólido para polir mancal. Então, agora, pessoal, é o seguinte, eu estou no ambiente PT. Esse cara não tem como fazer ele rodar. Eu vou até fazer um furo aqui para vocês só marcarem, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, eu vou fazer um furo aqui no centro, né? Vem por aqui, ó. Ela é até solta aí, tá? Só para vocês verem o efeito dela girar. Não existe bastante aqui e vou dar um aqui. E aí, ó, é o seguinte, eu não consigo rodar de jeito nenhum. Tudo que eu criei aqui, ele está fixo, né? Não é um ambiente propício para isso. Não tem como eu livrar, deixar livre. Então, para isso, eu vou vir aqui. Então, depois de salvo, eu vou vir aqui na opção em administrar, na guia administrar, e vou simplesmente criar aqui, ó, criar componentes, certo? E aí eu vou selecionar, eu posso selecionar clicando nos meus componentes, como eu posso selecionar clicando na árvore de projeto. Crie uma montagem e que tenha esses componentes lá, tá? Aqui eu posso escolher a pasta ou a pasta existente, eu vou deixar a pasta existente. E aqui eu posso criar ainda essa montagem sendo uma montagem que vai solda ainda, tá? Mas eu vou deixar no Standard IAM, uma montagem standard, uma montagem padrão. Então eu vou dar um avançar. E veja, então se eu quisesse mudar o nome das peças, eu teria condições totais de mudar o nome da peça. Não quero fazer isso agora. Eu vou dar... E você poderia mexer com escala, poderia fazer espelhada, né? Então, veja, tem muito equipamento aí que às vezes é muito parecido um com o outro, né? E aí a pessoa acaba sofrendo aí. Vou dar um OK. E notem, veja que foi trazido conforme a origem, né? O certo é isso aqui, tá? Para esse cara aqui. Eu que projetei da outra forma lá para mostrar mais detalhes, tá, pessoal?
Aqui então, ó, só para vocês visualizarem. Então vejam, professor, mas não está no ambiente de montagem? Sim, ó, você está num arquivo IAM agora. IPT é só a extensão do nome do meu arquivo que eu dei. Não deveria ter dado isso para não confundir no vídeo. Mas meu arquivo é um IAM agora. É uma montagem, as peças aqui, todas individuais. Ah, professor, mas você falou que ia girar. Por que não está girando? Porque ela veio fixa. Então, todos os elementos vieram fixos. Bem, todos os outros eu vou deixar fixo, mas essa polia, eu vou dar um botão direito e vou tirar o fixa dela, o fixado. Então agora, esse camarada, ó, eu tenho que criar relação para elas, lembrando que ela gira. Tá? Então é um grau de liberdade que ela tem que eu tenho que deixar. Então aqui em restringir, eu vou escolher a opção aqui, ó, mesmo, em contato com essa. Mando inverter, dou um OK. E aí, ó, olha lá, agora ó, a minha polia. Esse movimento eu desejo para o meu equipamento. Então eu vou deixar. Agora eu quero pôr os parafusos. Então eu venho aqui, ó, inserir do centro de conteúdo. Posso escolher qualquer tipo de parafuso. Tá? Pegando aqui só um parafuso aleatório, tá, pessoal? Deixa eu só. Fenda. Vamos deixar o de fenda, só para. E aí eu vou colocar. Veja, estou numa montagem. Estou colocando parafuso só para mostrar para vocês. Estamos numa montagem mesmo. Tá? E já leu o furo que eu tenho desses dois lados, ele já vai colocar também. E depois basta mexer no comprimento. Então, por exemplo, aqui. Esse, qualquer coisa que eu mudo. Tá? Só para mostrar para vocês que eu estou realmente numa montagem. Lá no IPT eu não conseguiria colocar os parafusos. Tá? Tá aí os parafusos. E as peças, como elas ficaram? Se você der um botão direito aqui na de projeto em cima do plano peça, abrir, você vai ter um arquivo que foi criado da peça. Mas qual é o detalhe? Esse arquivo não tem árvore de projeto. Se você tiver que mexer nessa peça, você tem que mexer no arquivo de origem do IPT. Ainda ele tudo aqui, é aqui que você mexe, tá? Então, pessoal, é isso. Eu queria passar isso para vocês, né? Mostrar aí a possibilidade de fazer um arquivo de montagem no ambiente de modelagem, tá ok? Do Inventor. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite, certo?